Tudo que fizeste no passado, tu farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Os mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Feche seus olhos. Senhor, aqui estamos, Senhor. Mais uma noite reunidos em Teu nome, ó Pai. Saímos dos nossos lares para vir aqui, ó Pai, para Te adorar, para Te buscar, Senhor, e para Te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito por nossas vidas, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos, mas por tudo mesmo, Senhor. Como eu sempre digo em minhas orações, Senhor, pois mais que somos falhos contigo, pois mais que somos pecadores, mesmo assim o Senhor tem nos abençoado. Muito obrigado, Senhor, por tudo mesmo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado pelas nossas famílias, Senhor, pelo nosso trabalho, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta casa maravilhosa que o Senhor preparou para nós aqui, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E você, Satanás, você que tem tentado tocar em nossas vidas, que diariamente tem semeado em nossos caminhos, que diariamente tem armado armadilhas por onde passamos. Mas em nome de Jesus, nós ordenamos a vocês, pega tudo que é teu, pega toda essa semente, toda essa armadilha, em nome de Jesus, ensaca, põe em tuas costas e bate a retirada, Satanás. Em nome de Jesus, nós não aceitamos nada que é teu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Deixa mais essa noite nós sentirmos a tua presença aqui. Toca na vida de cada um, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Pode se sentar um pouquinho. Ô Davi, põe para mim Mateus 14... Mateus 14, do 26 ao 31. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: "Coragem! Sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, quer dizer,
veio as tribulações, as tempestades, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Ali, naquele momento, viu Jesus andando sobre as águas. Ele teve uma fé absurda. Senhor, manda que eu vou aí, que eu vou, quero andar em cima dessa água também. Jesus, venha. Deve ter dado uma palpada assim, né? Opa, tá firme. Desceu e foi. Todo gostosão, né? Andando nas águas. De repente, começou a abalar, ondas, vento. O que ele fez? Ficou com medo. Perdeu a fé em Jesus. Perdeu a fé. Jesus, venha. Ele começou a ir, no meio do caminho ele perdeu a fé e afundou. Aí, Jesus, me socorre. Jesus estendeu a mão novamente, só que puxou a orelha dele. O que Jesus falou? Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Isso acontece na nossa vida, irmãos. Principalmente quando a gente é novato. Os novatos aqui assim, né? A gente começa com aquela fé, escuta uma profecia e vê um milagre, a gente fica... Depois, com o tempo, a gente vai acostumando. Ah, você vê um milagre aí, normal. A gente acostuma. E aí que está o problema, irmãos. A gente vai virando a mesmice e a tua fé vai enfraquecendo. Aí vem uma tribulação, você fica duvidando, o diabo vem e afunda. Então, irmãos, nós não podemos perder a fé. Nós enfraquecemos ao longo da caminhada. E Satanás, que é o nosso maior inimigo, você não precisa ter medo de homem, nós temos não também ter medo de Satanás, mas saber que ele é o nosso maior inimigo. Ele conhece a tua vida desde quando você nasceu. E hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, eu escutei uma pregação falando que Satanás é psicólogo. Ele entende, ele vai trabalhando na nossa mente. Até tem um exemplo lá, né, de que uma criança, quando tem medo de algo, tem muitas crianças que têm medo de sapo, de barata, né? O que o psicólogo faz? Mostra de longe, né? E vai chegando, até que a criança perde medo. Satanás é assim, só que ao contrário. Ele vai pegando as brechinhas daqui e dali, vai plantando uma sementinha, tal. Daqui a pouco ele tira a pessoa da igreja. Ele faz, igual Pedro, afundar, porque ficou com medo da tempestade. Então, irmãos, nós que estamos em Cristo, vai ter luta em nossa vida? Vai. Porque Satanás está furioso por nossa presença na casa de Deus. Então ele vai se levantar, ele quer passar rasteira, ele vai trabalhar em nossa mente. Então, nos momentos que vier luta, erga a cabeça e lembra que Jesus falou para você, igual fala para nós, né? Igual falou para Pedro: venha. Não importa a situação, não importa a luta, vá. Porque você sabe que Jesus está nos esperando. Vem aquela onda de 10 metros de altura. Foi, e agora? Segura o fôlego lá, né? Fecha o nariz aí, para não entrar água no nariz. Mergulha de cabeça e vai. Tenha fé.
Quantos aqui já não passaram por tribulações e saíram? Eu sempre dou meus testemunhos aqui, né? Do que eu já passei na vida, firme, nunca desisti. Eu fui uma pessoa que lá no passado era para ter tido depressão, para ter se matado. Até esse dia eu estava pensando, né? A minha vida e a vida do pastor Trovati é meio similar. Quase tudo que ele passou por divórcio eu passei, né? Passou por crise financeira eu também passei. E tudo naquele momento que para quem era uma classe rica, que eu era praticamente rico não, né? Mas tinha de tudo na vida. Fui no fundo do poço, como eu falei aquele dia, fiquei comendo miojo, morando na casinha de madeira. Era um momento de eu talvez se matar, entrar em depressão, mas em momento nenhum eu ia fazer campanha no monte. E então nessa tempestade que atingiu Pedro, quando veio sobre a minha vida, aí que eu me afirmei mais ainda, porque eu vi que Jesus tinha uma promessa para a minha vida, e peguei firme. Eu não afundei, irmãos, e aqui estou cumprindo a palavra do Senhor, que Ele disse que um dia eu ia pregar no altar, que eu ia morar numa casa boa, que eu ia ter carro bom, e tudo se cumpriu, mas em momento nenhum eu desisti. Então, irmãos, pega cada vez mais firme. Quando você vê que você perdeu a vontade na igreja, hoje eu não vou, pode saber que Satanás está cochichando no teu ouvido. Quando você está desanimado, eu acho que não vai dar certo, é Satanás cochichando no teu ouvido. Lembra dessa passagem, que Jesus está ali na frente, você está andando naquela água, a tempestade vem, mas lembra que Jesus está ali na frente, com os braços abertos, te esperando. Não desista, amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos novamente. Senhor, eu quero, Senhor, ficar mais firme, Senhor. Repita comigo, fala, Senhor Jesus, eu quero ficar mais firme na fé em Ti, do que quando eu comecei, porque eu sei que tempestades virão, mas eu, em nome de Jesus, vou vencer, porque eu sei que o Senhor Jesus está à minha frente, de braços abertos, me esperando. Em nome de Jesus, eu lhe peço, Senhor, a tua ajuda. Espírito Santo, venha me ajudar a ter mais força, a ter mais fé, em nome de Jesus. Amém. Perdão, Senhor. Senhor, nós fizemos a nossa parte, ó Pai. Como diz a tua palavra, Pai, que o Senhor ordena que nós tragamos nossos dízimos e ofertas à tua casa, para que não falte mantimento. E olha, Senhor, como nós fomos fiel a Ti, ó Pai. Até eu mesmo, antes de entrar aqui, já tinha, Senhor, o povo que o Senhor preparou, dizimando e ofertando para que este lugar acontecesse, ó Pai. Então aqui nós vemos, Senhor, o que o Senhor faz com o nosso compromisso, ó Pai. O lugar maravilhoso, que com esses dinheiro de dízimo e oferta, assim construímos para a tua honra e glória, Senhor. Então, ó Pai, que o Senhor através disso venha mesmo cumprir a tua promessa sobre nós, ó Pai, e abençoar a vida de cada um aqui, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Senhor, que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha usar, ó Pai, esta profeta, ó Pai. Fala mesmo através da boca dela, ó Pai. Usa ela mesmo como ferramenta tua nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer sobre ela, ó Pai, uma unção do alto da cabeça à ponta dos pés, Senhor. Uma unção de sabedoria na tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Isso é fácil, isso aqui. Graça e paz. Hoje eu vou ter meus tios ali, gente. E vocês, visitantes, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a vida de vocês. Bárbara, esqueci o nome dele. Vocês aqui. Fiquem à vontade, tá bom? Nosso coração se alegra quando vê vocês. Amém? A palavra fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai nos libertar é o Senhor. Então, vamos ficar de pé que eu quero orar? Senhor Deus Pai, nós te louvamos por este momento, nós te louvamos por esse louvor, Deus, que é a essência, Pai. A essência de nós estarmos aqui, Senhor, é por causa de Ti, Jesus. A essência de nós te buscarmos, Pai, é porque o Senhor foi naquela cruz por mim e por todos que aqui estão, Senhor, pelos nossos pecados, por tudo, Deus, que nós possamos, Pai, ter feito, o Senhor já levou naquela cruz do Calvário, Pai. E hoje o Senhor está vivo entre nós, Pai, para fazer um rebuliço na nossa vida, Pai, para que nós venhamos viver feliz nessa terra, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu quero que o Senhor libere aqui a unção, Pai. A unção do céu. Que venha o teu reino sobre este lugar, Pai. Que venha a tua vontade sobre este lugar, Senhor. Que nós estamos aqui à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Que não saia nada da minha boca, mas que saia tudo de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Que eu diminua e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça neste momento, Pai. A tua palavra fala: conhecereis a verdade vos libertará, Pai. E assim nós queremos ser libertos, Pai. Nós queremos ser curados, restaurados, Pai, pelo sangue de Jesus, Pai. Nós queremos viver nessa terra, Pai, sentindo o céu, Pai. Porque Deus, o Senhor falou no Pai Nosso, na oração, que o Senhor venha, Deus, e faça a tua vontade aqui, Senhor. E aqui estamos, Pai, para nós vivermos nessa terra. Enquanto não chegar o dia, Pai, da nossa partida, nós viver para Ti, Senhor. Nós viver para Ti. E eu peço, Pai, que o Senhor libere os Teus anjos aqui neste lugar agora. Que nada venha arrebatar o entendimento, aquilo que o Senhor quer falar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Satanás. Você pega tudo que é teu e fora deste lugar. Fora deste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar. Eu ia falar para nós cantar a musiquinha, mas o luta grande, está longe daqui. Amados, eu vou falar bem a verdade. Eu resisti bastante para falar essa palavra. Bastante mesmo. E eu não sou doida de não falar. Eu falei, Senhor, né? Como eu vou começar? E aí hoje meu patrão pôs a semana inteira para desbrotar tomate e grampear, né? E ali o Senhor começou a me ministrar. Que quando a gente deixa, o Edmilson que mexe, ele sabe. O tomate, passado o tempo, ele vai ficando fraco. Assim, que ele fica muito broto, ele não faz a função certa. E quando a gente vai lá, a gente desbrota. A gente vai no outro dia, é outro tomate, né, irmão? É outro, é outra coisa. E ali, o Senhor estava me ministrando no meu coração. Porque muitas vezes nós temos que ser podados. E também tem a outra fase da gente arrancar o... Como é que é? O podar e aquele da ponta lá?
O desbrotar, a gente tira as galinhas que não presta. E a gente tem o podar. Quando a gente não quer mais que o fruto permanece, a gente vai lá e poda. Aí, no mesmo instante, os frutos crescem, fica bonito, só que a hora que acaba, morre. Aí o Senhor falou assim no meu coração, né? O que você prefere, ser podado? Não, ser desbrotado ali ou ser podado? Então, eu prefiro ser desbrotado. Se eu estiver fazendo alguma coisa, o Senhor vir me podar do que desbrotar do que podar. Porque o podar, a gente morre, gente. E mediante a isso, e veio uma palavra em Ezequiel 18, 20, sobre o pecado. Quando a gente pega caminhos errados, a gente murcha. A gente fica triste, a gente fica abatido. Porque o que afasta nós de Deus é o pecado. E de repente Deus tem que vir, dar uma podada em nós, uma desbrotadinha. E às vezes dói nisso. Às vezes o Senhor tem que trabalhar no nosso interior. E sempre o pastor ministra que sempre é para a gente falar aqui na frente aquilo que a gente tem vivido nesses últimos dias. E nesses últimos dias eu ando numa guerra bem forte, ferrenha. E eu falei assim, Senhor, ele falou, não, porque não é só eu, é todos passa. Porque tem o pecado e tem a iniquidade. Então são algo diferentes, que quando nós conhecemos a Cristo, nós aceitamos Jesus, Ele foi naquela cruz pelos nossos pecados e enfermidades. E quando a gente era muito pecador, né? Quando eu e a Cassiana namorava, nós aprontamos. Então hoje ele está pagando o preço. E de repente, né? A gente, o que tem que fazer agora? Né? Tem que se posicionar para não passar a maldição para os nossos filhos. Isso é a iniquidade. Nós cortar ali. E para nós cortar isso? É muito difícil. E eu ali falando com o Senhor, Ele me ministrando isso. E Ele me deu em Ezequiel 18. Eu falei assim, Senhor, então eu vou lá, eu quero saber se está lá. Aí eu falei assim, Senhor, eu cheguei e abri a minha Bíblia, né? E eu entendi o que Deus queria falar comigo e com você, né? Em Ezequiel 18, 20. Eu vou ler aqui porque é um pouquinho longe. Aquele que peca é o que morre. O filho não sofrerá por causa do pecado do teu pai, nem o pai por causa do pecado do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que pratica. Se o homem mau parar de pecar, e se guardar as minhas leis e fizer o que é certo e bom, não morrerá, certo que viverá. Todos os seus pecados, e os meus, né, serão perdoados. Ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Perguntou o Senhor. Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Mas se um homem correto deixar de fazer o bem e começar a fazer todas as coisas más e vergonhosas que os homens maus fazem, será que ele vai continuar a viver? Não. Nenhuma das boas ações que ele praticou será lembrada. Ele morrerá por causa da sua infidelidade e dos seus pecados. Mas vocês dizem, o que o Senhor faz não está certo? Escute aqui, israelita. Você pensa que o meu modo de fazer as coisas não está certo? Pois o modo de vocês é que não está. Como um homem direito, mau, então morre? Ele morre por causa do mal que praticou. Quando um homem mau para de pecar e faz com que é certo e bom, ele salvou a sua vida. Ele compreendeu o que estava fazendo e deixou de pecar. Por isso, é certo que ele não vai morrer, mas continuará a viver. E vocês, israelitas, dizem, o que o Senhor faz não é certo?
Vocês pensam que o modo de fazer as coisas não está certo, não é? Pois o modo de vocês não está. Agora eu, o Senhor, estou dizendo a você, israelita, que vou julgar cada um pelo que tem feito. Arrependa-se de todo o mal que estão praticando e deixe que os seus pecados os destruam. Abandone todo o que é mal, que vem fazendo, e crie dentro de vocês mesmo um coração novo, uma mente nova, israelita. Por que vocês querem morrer? Eu não quero que ninguém morra, diz o Senhor Deus. Portanto, para de pecar e viva. A hora que eu li isso, Deus ministra, né? Antes de a gente passar, Deus ministra a gente primeiro, né? E eu tá, né, passando assim por uns dias de consagração e querendo cavar muitas coisas. Porque tem coisa, gente, quando a gente vai buscar Deus, a gente é salvo, né? A ministração do pastor Dori domingo foi maravilhosa. Jesus foi na cruz por nós. Ele salvou, Ele nos libertou. Nós vivemos em Cristo. Só que dentro de nós tem uma natureza humana. E essa natureza humana, aonde para a iniquidade. É aonde a gente não deixa Deus trabalhar em nós. Porque a gente nasceu de uma forma e a gente vai querer viver aquilo. Quantas coisas a gente vê, o pai bebia, ele bebe e o filho está bebendo. A gente vê uma maldição. Então, a gente, aqui, assim, o que a gente tem que fazer como cristão? O que Deus está querendo que eu fale para vocês? Vamos pedir perdão pelos nossos pecados, né? Que se a gente não se arrepender daquilo que a gente fez, né? É até em vão a gente está buscando a Deus. A gente está buscando a Deus porque todos nós pecamos e peca. Então, toda vez que a gente vai na presença de Deus, a gente tem que pedir, Senhor, é pela tua misericórdia que a gente está de pé. Porque o pecado está à porta. Isso está sendo muito ministrado no estudo bíblico da pastora Raquel. Em nome de Jesus, né? Vocês quiserem entrar, dá o nome que eu coloco vocês, tá? Os novos aí. Então, está sendo muito ministrado sobre isso. Por quê? Porque o pecado está às portas. Gente, para a gente pecar é muito fácil. E daí, quando a gente confessa, Deus é misericordioso. Ele nos perdoa, porque Ele quer todo mundo salvo. Ele não quer ninguém para o inferno. E, de repente, a gente está buscando a Deus, a gente vê algo travado. E daí a gente fica perguntando, nossa, estou buscando a Deus, estou fazendo tudo certinho, não falto no culto. Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? É iniquidade, amados, que está... Satanás, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar. E o que faz? A maldição, se a gente não determinar ela por terra, aquilo nos alcança até a gente buscando a Deus. Porque, assim, ó, eu estava falando, né? Até eu falei com o Cassiano hoje. A família paterna do Cassiano era uma família muito próspera. Né? A minha nem pai nem mãe. Então eu nem posso, eu falei para o Cassiano, eu nem posso muito, né, entrar nesse terreiro, né? Foi uma família simples, tal. E tem coisas que ficam amarradas. Fala, por que está amarrado? O que está atrapalhando a gente a fluir mais alto além daquilo que Deus tem para nós? Porque, amados, eu fiquei reparando uma coisa, né? Eu tenho 2 filhos, o Davi, ele é super dotado, a gente não pode comparar. Mas gostar de estudar, toda criança gosta um pouquinho. E o Tiaguinho, gente, para estudar é uma luta. Ele fala que não compensa. Aí ele fala, mas não compensa. E hoje, a hora que eu fui, meio-dia, eu fui orar, entrei no meu quarto, o Senhor falou, ore pela iniquidade do estudo do Tiago. Eu fiquei assim, né? Falei, tudo bem, Senhor, orei. Quebrei a maldição. Falei, em nome de Jesus, meu filho vai gostar de estudar. Não vai me dar trabalho. Ele vai na escola, ele vai se sair bem.
Aí, depois, assim, eu lembrei que quando a gente está em família, os meus tios meus, falam assim, Tiago, o tio era assim mesmo, não gostava de estudar, e não sei o que tem. Eu falei, capeta. Aí veio na hora, eu falei, obrigado, Espírito Santo. Então agora eu tenho que guerrear pela vida do Tiago, para a maldição não alcançar ele. Então tem coisa na nossa vida que está amarrado. Por causa do quê? Das maldições dos nossos pais. A gente tem que sondar como foi nosso pai, a nossa mãe, e que maneira que eles morreram para não chegar até nós. O meu pai morreu de câncer. E eu vou ter que lutar contra esse espírito até eu for embora daqui. Para quê? Não sei se já ouviram falar maldição hereditária? Ela acompanha. Então a gente tem que quebrar, não vai passar de mim, não vai passar dos meus filhos, da minha geração. Ela vai ser quebrada, no nome de Jesus. E assim, gente, é em todas as áreas. Sonda, o que Deus mais queria que eu falasse, era para nós sondar o nosso coração, de ver aonde está vindo tanta ruindade do nosso coração, aonde está vindo tanta incredulidade, não crer que Deus está falando nesse altar. A gente tem que buscar no profundo, falar, Deus, porque assim, gente, salvo, nós estamos. E por que às vezes nós não vamos voar mais alto? Porque tem algo para ser quebrado. Algo para ser destruído. Às vezes, para os visitantes, eles não estão entendendo isso. Mas se vocês olharem para a história de vocês, vocês podem ver que vocês estão sofrendo algo que antes da postagem de vocês estava sofrendo. Que ela vai passando. E o Senhor foi me ministrando, né? Porque o pecado e a iniquidade, elas são diferentes. O pecado ocorre quando há imperfeições humanas, né? Quando a pessoa, né, que leva a vida errada, está fora do alvo de Deus, está pecando. Porque o maior pecado, gente, é o que é o maior pecado? É o que é o maior pecado, pastor Dorival? Quem mais chutava? O maior pecado. Exatamente. É nós não querer ouvir aquilo que Deus está falando. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, amado, porque a iniquidade ela mora dentro da natureza humana. E se nós não mudar, Jaque, nós não vamos fruir e não vamos além daquilo que Deus tem para nós. E isso, gente, depende de mim, depende de vocês. Sonda da onde vocês veio. Jeremias falou isso. Sonda, procura por que está vivendo certas situações. Por quê? Porque aonde que eu errei? O que está por trás? Senhor, eu faço tudo certinho. E o Senhor me ministrava isso, que era para gente sondar da onde nós viemos. Porque às vezes, gente, é tão assim, é igual uma gripe, vai passando. Vai passando e vai continuando. A desavença do casal. Os meus pais, eles se separou. Eu vou ter que brigar muito. Né, querida? Sorte que meu marido é uma benção. Para isso não chegar na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida. Porque senão é fácil de chegar, gente. Tem pessoas que largam. É porque meu pai e minha mãe se separou, é maldição hereditária. Gente, se nós conhecemos a Cristo, nós entregamos a nossa vida a Cristo, e nós vamos aceitar uma maldição de separação? Em nome de Jesus que não. Então a gente tem que sondar da onde nós vemos. Porque senão a maldição ela vem, nós buscando a Deus. Aí chega a coisa ruim, fala, Senhor, por que eu estou passando por isso? E quantas né, pessoas, né, que a gente escuta e fala, por que né, que a gente está passando por isso? Daí a gente vai escutando. Eu falo assim, Deus, é por causa da natureza humana, gente. Ela esconde a iniquidade. Porque Deus, Ele fala para nós se arrependermos. O arrependimento destrói, dissipa
a iniquidade. Porque quando nós se arrepende de verdade, vem daqui, ó. No dia do porco do tacho, eu não sei quem estava lá. Daqui estava aqui. A gente estava, né? Amados, foi um momento tão precioso de Deus, tão precioso, que o Senhor falou, chore pela igreja. Eu falei, meu Deus, o que o povo vai falar que eu estou chorando tanto? Mas era um choro, gente, era um choro assim, ó. Chore pela igreja, chore. Chore pela igreja. Porque às vezes, gente, nós estamos aqui, mas nós vivemos uma vida normal. As pessoas que chegam perto de nós não sentem nada. Então, as pessoas têm que chegar perto de nós, as pessoas ser transformadas. Gente, terça-feira aconteceu algo incrível em Santa Amélia. Os cultos de terça-feira estão sendo maravilhosos. Né, a pastora Rosa estava lá. Foi bastante visitante. E tinha uma moça lá, uma mulher que eu conheço bastante. Ela se separou do marido dela, tá uma depressão profunda. O nosso pastor, gente, tem unção de cura de depressão. E ela falou para nós que ela foi lá para chorar, viu, Jane? Ela falou que ela foi lá para chorar, ela só queria chorar. Gente, o Espírito Santo pegou ela. Ela não parava de dar risada, ela colou no chão, ali, ó. Ela ficou nem sei quantas horas, né, pastora? E ela ria. E o Senhor curando a alma dela, curando. Ela falou, nunca senti isso, eu vim aqui para chorar. E o Senhor, aquela vida, chegou no outro dia cedinho. A minha sobrinha me passou mensagem, era 6h30. Tia, o que aconteceu? E eu lembrei do dia que eu fui batizado com o Espírito Santo. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, foi na casa da avó do Cassiano. Eu fiz um escândalo, gente. Eu estava começando a conhecer a Deus. Foi um escândalo total. No outro dia, a cidade inteira estava falando. Um tio meu foi na porta para tirar eu de lá. Foi assim, algo... A gente tem que romper, a gente tem que buscar essa essência. Tem que buscar, pastora Edmar. Para as pessoas entrar aqui, receber o Espírito Santo, destruir as maldições. Porque às vezes o que impede nós viver o sobrenatural de Deus é as maldições. Deus não quer que ninguém morra. Principalmente aqueles dentro da igreja, sem salvação. Porque, gente, quando a gente chega, o Lu ministrou, né? Nós chega num velório, todo mundo vira santo ali no caixão. Todo mundo vira santo. E o destino da pessoa? E todos nós vamos morrer. Todos nós. Às vezes a pessoa pode ser o mais criminoso, né? Chega lá perto do caixão, ele se torna um santo. Aí todo mundo chorando, tem olhos bons. Mas daí não adianta, gente. Não adianta nada, já era, já foi. Então, o que a palavra de hoje, o que o Senhor mandou dizer à igreja, sonda a iniquidade da onde vocês vieram. Se está fazendo algo que vocês viram a mãe fazendo, vê como a mãe morreu, como a mãe está, para você não ser a próxima. Olha, sonda. Porque Deus, gente, eu não falo, meu marido sabe a resistência que eu tenho para entregar a palavra. Porque eu falo, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito conversando em cada coração. Mas eu estou vendo, você sabe que Deus está me mostrando, sabe? Cadeias aqui sendo destruídas. Porque está havendo arrependimento. Oh, derai show de coiei. Deus maravilhoso. E para fechar essa palavra, né? Está acabando. Tem, como diz o pastor Dori, né? Tem as 20 minutos. Isaías 53. Isso aqui agora, gente, é para nós se animar. É para nós se encorajar a vencer o mal. Eu sou uma pessoa que tudo vejo demônio. Se a pessoa está com a cabeça baixa, vocês vão falar que é Deus. Que Deus manda andar com a cabeça erguida. Ele não fez nada para andar assim. Se a pessoa está doente, vocês vão falar que é Deus. Ele levou todas as enfermidades. Está desanimada, mandou ter bom ânimo. Né, Néia? Tenha bom ânimo.
Então, para mim, tudo é diabo. Se vocês concordam ou não, eu prefiro ficar com a do pastor Trovati. O pastor Trovati fala, tudo é diabo, gente. Então, assim, ele anda ao nosso derredor porque ele quer tirar nós da presença de Deus, tia Carmen. Ele quer que nós andemos assim, ó. Mas nós temos que ser corajosos, falar, Deus, não importa a luta. Luta nós vamos ter. Mais a gente estiver perto de Deus, mais o diabo vai fazer para a gente sair, tirar nós, tirar a paz, tirar a alegria. E ele sabe aonde mexe. Ele sabe aonde toca. E Isaías 53, 4. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas. Que Deus estava castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo e fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Oh, Deus maravilhoso. Deus foi naquela cruz para mim e para você, para nos livrar de todas e qualquer maldição. Amém, igreja? Aqui tem uma passagem em Davi, que Davi fez, só para mim fechar essa palavra, ele fala que ele fez uma loucura, né? Às vezes, gente, a nossa natureza, ela faz a gente fazer loucura e a gente não sabe o preço que vai ser para pagar aquilo. Porque depois que a palavra sai da boca, para ela voltar. E eu sempre falo para os pastores, para o meu marido, eu sou uma pessoa difícil de liberar perdão. Isso aqui é uma natureza minha, desgraçada, maldita. Eu tenho que ficar brigando com ela 24 horas para me libertar. Porque, gente, é algo ruim. Isso aí, eu, nas minhas cavamento espiritual ali, a minha mãe, até hoje, se eu falar um A da meu pai bom, a minha mãe levanta meu pai do túmulo. É porque ele não presta, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo. Então, eu vi a minha mãe lá. Se eu não vigiar, eu sou a próxima de colher. E eu tenho que ficar ministrando a minha mãe para mim ser curada. Isso aí eu confesso para Deus. Eu falo, Senhor, eu quero viver em paz com todos. Porque quando é algo assim que eu tenho que tratar, para mim é algo muito difícil. É algo difícil, é uma natureza encardida minha. E toda vez que eu vou fazer uma guerra comigo mesmo, eu olho no espelho. Faz isso vocês. Se vocês acham uma falha de vocês, olha no espelho e fala assim, fulano, chama o teu nome. Como se fosse você, Bárbara. Bárbara, para de se julgar. Você falando com você mesmo. Porque a tua natureza tem que entender que a tua vida é de Jesus. Eu faço isso, gente, direto. Falo, Satanás do inferno que brotou isso no meu coração. Você vai ter que sair. Você vai ter que sair. E eu fico lutando. Cada dia mais eu estou muito mais melhor. Graças a Deus. Porque isso aí eu vejo que é um pecado muito, muito ruim. Se eu não aprender a me libertar, eu não vou para o céu, gente. É a Bíblia que fala. Nós temos que perdoar. 7 vezes, 100 vezes que for necessário. Falar mal de nós? Vamos falar. Né? Tem pessoas que não têm afinidade com a gente? Vai ter. Mas nós temos que estar bem, libertos de todas as prisões de amargura, né? E tudo aquilo que pode nos prender. Eu só vou ler aqui algo que o Davi, né,
que o Davi, ele, em 2 Samuel 24:10, ele fala: e o coração doeu a Davi. Depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora o Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Davi, com as loucuras dele, ele foi passando dos limites. E ele teve que pagar um a um do que ele fez. Então, amados, sonda da onde vocês veio e corta ali. Fala, aqui para frente não vai passar. Os meus filhos não vai passar. Eu falo assim que passei dias piores já. Hoje eu estou terminando que o Senhor me pôs no meu coração. E muito feliz do que o Deus está fazendo. Muito feliz dos meus porquês. Por que aqui? Por que ali? Por quê? Por que eu tenho que passar por isso? Por que aquela Ademir tem que passar? Será que não tem algo no mundo espiritual travando? Então o que tem que fazer? Falar, Satanás, você vai vir aqui. Meus pais fizeram isso, mas eu, da agora para frente, vou ser fiel a Deus, eu vou ser justo, vou ser obediente. Para que as maldições, gente, não ir para os nossos filhos, para os nossos netos, para não prosseguir. Amém, igreja? E no final fala, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele possui que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, Paulão, não perca o amor de Deus. Fica firme, porque loguinho nós vamos partir. Então a nossa firmeza, fica firme, Jaque. Fica firme. Não importa, às vezes a gente dá umas caidinhas, a gente dá uma pecada, mas volta para o centro da vontade de Deus e se arrependa do que fez que não agradou a Deus. E o Senhor mandou falar uma coisa, o meu Cassiano falou, por que você levou 2 ferros? Eu vi uma coisa esses dias e eu achei bem legal. Vocês sabem o barulho do amor de Deus por mim e por vocês? O barulho, você sabe, Bárbara? O barulho de Deus por você? Como Ele te amou? Esse aqui é o barulho do amor de Deus. Vamos ver se eu vou conseguir. Vem aqui, querido. Esse aqui, ó, as marteladas no pé, na mão, está ficando bom. Vocês estão escutando? Por cada um de vocês, ó, por mim, uma batida, enfiando aquelas coroas de espinhos, por mim, por vocês, para os levitas, para as pessoas do som, tio Luiz, pela tia Cláudia, pela Jaque, pelo Marcelo, pelo pastor Dori, pelo pastor Edmar, pela pastora Raque, pela Neia, pela Edmilson, pela Jane, pelo Claudemir, pela pastora Rose, pela tia Carmen, pelo Cassiano, por mim, pela Bárbara, pelo irmão ali, e por vocês, pelo Paulão. Esse aqui foi o som de amor. Aqueles cravos, né? Enfiando, né? Os pregos entrando dentro, por causa de mim e de você, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas enfermidades. Ele foi naquela cruz, por mim e por você. Ele foi, sangrou naquela cruz. Para que nós tenhamos vida e vida em abundância, gente. Para nós viver o melhor dessa terra. Ele foi naquela cruz. Nos últimos momentos, ele disse, Senhor, afaste de mim esse cálice. Mas ele se entregou. Ele se entregou por causa de mim e de você naquela cruz. Por causa de mim e de você naquela cruz. Esse aqui
é o barulho do amor de Deus. Aleluias. Oh, deraia, show, delaia, co. Fica de pé, igreja. Deraia, show, derabaraia, shei. Senhor Deus, Pai, aqui, Deus, está a tua igreja, aqui está a minha vida, Pai. Nós temos certeza, Pai, que nós pecamos todos os dias e a tua misericórdia nos alcança, Pai. O Senhor é aquele, Pai, que destrói as cadeias, Deus. Pai, o Senhor mandou nós sondar da onde nós veio, porque o Senhor não quer que nós passamos o mesmo, Pai. Oh, deraia, show, decaia, shei. Vai destruindo desse pano, Pai, toda a obra do inferno, Pai, que age na natureza, Pai, que age no coração, que age, Deus, não deixando, Pai, as pessoas, Pai, a viver em obediência a Ti, Senhor, a não suportar, Deus, a viver debaixo de uma igreja, Senhor. E o Senhor manda nós congregar como igreja, Senhor. Oh, deraia show, derabalaia shei. Senhor Deus poderoso, aqui está esses visitantes. O Senhor foi naquela cruz, Deus. O Senhor foi por eles, Pai, perdoando, libertando, Pai, restaurando, Deus. Oh, deraia show, decaia. Achei. Que nesta noite, Senhor, vem aqui, gente, vem ajoelhando aqui no altar. Que esta noite, Deus, que haja arrependimento, Pai. Que haja, Deus, um novo agir Teu, Senhor. Porque foi naquela cruz, Deus, que o Senhor levou, Deus, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. E nós estamos amarrados, Deus. Venha, Deus, desamarrar. Venha fazer que os velhos tenham visão, Pai. Venha fazer, Espírito Santo, a tua vontade neste lugar, tudo que está prendendo finança, Deus, desse povo, Pai, dessa igreja, que o Senhor venha destruir, todo casal que Satanás, Deus, quer destruir, nós repreendemos em nome de Jesus, não vai ver a separação, tudo que você está querendo vir, Satanás, para destruir a igreja, com fofoca, com diz-que-me-diz-que, com desonra, Deus, Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai, que nesta noite haja arrependimento, Pai, que nesta noite nós possamos escutar o som do teu amor, Pai, o som do teu amor, Senhor, a tua igreja se ajoelhou, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu me ajoelho, Deus, e peço perdão, Pai. Perdoa, Deus, nossos pecados, a nossa iniquidade familiares, Pai. Deus, igual eu vi lá em Maringá, Senhor, criança de 3 anos, Pai, comendo até a unha do pé, Senhor, a unha da mão, tratando de ansiedade, Deus. Senhor, tenha misericórdia dessa nação, Pai. Tenha misericórdia dessa nação, Pai. Tira o povo da ansiedade, das enfermidades, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, faça, Deus, que haja arrependimento, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, querendo mais de Ti, Senhor. Obrigado por essa palavra, Pai. Tira dos nossos olhos as vendas, Senhor. Tira dos nossos ouvidos tampão, Pai. Que Deus, que nos perturba, Senhor. Que nos assola, Senhor Deus. Para que o Satanás querer que a gente viva o pior dessa terra. Vive em meio de desgraça, em meio de dificuldade, Pai. Deus, dissipa, Pai, todo esse levantar, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite, Pai, nós possamos, Pai, entender, compreender, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Porque, Deus, o Senhor já foi preparar o lugar. Um lugar maravilhoso. Ruas de ouro, Pai. Muros, Pai, de pedras preciosas, Senhor. E às vezes, Pai, nós se perdemos, Pai, no meio do caminho, por coisas pequenas. Oh, deraia show, decaia che, derabalaia shei. Deus, move neste lugar, Senhor. Move neste lugar, Pai. Deus, que o Senhor venha, Espírito Santo, ajudar o teu filho. Ele está aqui clamando, Pai, se arrependendo. Apaga, Senhor, tudo que ele fez de ruim.
E venha, Senhor, perdoar ele, Pai. É eu movendo, filho, sobrenatural. É eu te levando, filho, arrancando o que dói dentro de ti. Arrancando o que dói dentro de ti, filho. E nesta noite, filho, muitos porquês você está entendendo. Muitos porquês você está entendendo. Oh, Espírito Santo, cura as feridas das almas dele, Pai. Cura, Espírito Santo. Cura, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu não sei o que ele tem vivido, o que ele tem passado, Pai. Mas o Senhor é um Deus que vê o oculto e o escondido, Pai. O Senhor é o Deus que vê, Deus, o oculto e o escondido, Senhor Deus. E eu te livro de tudo que Satanás tem feito sobre a tua vida, as amarras, os planos de Satanás para você era miséria, pobreza, era lago de fogo. E eu te digo nesta noite, filho, é tempo novo chegando, é paz que excede todo entendimento. Eu tiro todas as vestes de luto e coloco vestes de glória sobre a tua vida, em nome de Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Assim diz o Senhor, filha. Não deixa apagar esse fogo. Não deixe que teus ouvidos escutem nada que te atrapalhe a servir. Me servir. Não escuta, quanto sofrimento, filha. Quanto sofrimento, quanto choro. Eu sou o Deus que pega as tuas lágrimas, e faz triunfar. Chega de humilhação. Chega, diz que me diz que. Chega, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, essa vida, Pai. Abençoa esse casal, Senhor Deus. Faça que eles venham viver o melhor dessa terra, Pai. Destrói toda a iniquidade, Pai. Destrói, Senhor. Dissipa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu tiro todo o laço do passarinheiro, filho. Todo o laço do passarinheiro. Satanás quer deixar você louco. Mas você não vai ficar, não. É eu que te renovo. É eu que te revisto. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. As portas não se fechou, não, filho. Quem te falou que as portas se fechou? Para de se julgar a mulher. Para de se julgar. Porque quem te perdoa sou eu. Porque eu tenho um novo tempo na tua vida. Você tem vivido dias que muito tempo você não viveu. Eu destruo toda macumbaria, feitiçaria sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Quanto sofrimento, filha. Quanta iniquidade, quanto desgosto. Mas eu te digo nesta noite, está vindo um tempo aí, ó, de muita paz. Você não vai mais sofrer pelos teus, não. É eu entrando na guerra. É eu entrando na guerra. É eu destruindo toda a iniquidade, toda a maldição. Assim diz o Senhor, que os velhos sonharão.
Assim seja essa profeta, Senhor. Dê sonho para ela profético, Pai. Porque em nenhum momento o Senhor diz que a pessoa que fica velha não vai ser usada por Ti, Senhor. Que ela seja louca, apaixonada pela Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Haderaia, show, decou, iedela, babaia. Deraia, coederadadaia, shei. Não tem nada destruído, não. Derababaia, show. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus que construo. Eu sou o Deus que falo. Eu sou o Deus que vou no profundo, filha, e quebro toda a iniquidade, tristeza da alma. Deraia, show, derabalaia. Era para ter morrido. Mas eu salvei. Dadaia, shederaia, coederaia. Derababaia, shei. Delaia, coedelaia. Eu destruo toda a iniquidade, filha. Eu destruo toda a maldição. Tudo aquilo que vem para te atrapalhar. Derada, daia, show, decoiei. Deraia, dadadaia, show, derabalaia. Coei, delaia, shederraia. Senhor, vestes novas nessa vida, Pai. Vestes novas. Tempo, Pai, tempo de escassez acabou. Tempo, Pai, de ficar dependendo dos outros, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, levanta ela como profeta, Senhor. Levanta ela, Senhor Deus, como uma mulher guerreira, Deus. Levanta ela para fazer a diferença nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Rederaia, show, decoiei. Deraia, show, decaia, dadadaia, shei. Rederaia, show, delabaia, coei. Delaia, show, derabacou, e ederraia, show. É eu mesmo, filho. É eu mesmo entrando na iniquidade, destruindo, dissipando. Deraia, show, decoiei. Que o tempo de escassez acabou. Decaia, show, derabalaia, shei. Derodedaia, shei. Dalaia, coei, derabalaia, shei. Dai o coração. Dai o coração. Deraia, show, deraia. E veres que eu vou fazer. Assim diz o Senhor. Não retenha, assim diz o Senhor. E não tenha medo. Radacaia, show, deraia, shei. Senhor, eu quero te profetizar sobre essas vidas. Que na tua palavra diz que os velhos sonharão. Começa a dar sonho profético, Deus, para esses casal, Pai. Faça que eles venham viver, Deus, o novo, Pai. Faça que eles venham viver o novo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Manifesta, Pai, o teu poder. Manifesta a tua glória, Deus. Senhor, destrói, Deus, toda a natureza, Pai. Toda a natureza difícil de se render, Senhor. Difícil de se prostrar, Senhor. Difícil, Deus, de mudar. Destrói, dissipa, Pai. Que nesta noite, Pai, o Senhor tira, Deus. Tira, Pai, toda a natureza, Deus, humana, Pai. Que ela venha se render, Senhor, pelo amor, Pai. Que ela venha se render pelo amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Salva ela Pai. Mas ela quer ir mais alto, Senhor. Ela quer viver o mais alto que o Senhor tem para ela, Pai. Porque é grande. É grande o que o Senhor tem, Pai. É grande, Deus, o que o Senhor tem, Deus, para a vida dela, Pai. Livra ela, Pai, de toda a iniquidade, de toda a maldição, Pai. Em nome de Jesus, que da boca dela nunca mais vai sair. Eu vim da fulana, da família tal. Em nome de Jesus, Pai, destrói isso na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Destrói, Senhor. Destrói, dissipa, Pai. Toda a iniquidade, Pai. Tudo aquilo, Pai, que está prendendo o negócio dos nossos filhos, Pai. Tudo que está prendendo, Pai, em nome de Jesus, que eles venham andar, Senhor, de braçada, Pai. Deus, porque o que o Senhor tem para eles, Pai, é plano de prosperidade, Pai. É plano, Pai, para viver nos melhores carros, que o coração deles são grande, Pai. O coração deles são grande, Senhor. Manifesta o teu poder, destrói, dissipa, Pai, toda a iniquidade, Pai. Tudo que está prendendo, que eles venham sondar da onde eles veio, Pai. Que eles venham sondar, Senhor, da onde eles veio, Pai. Que eles venham vigiar, Senhor, em nome de Jesus.
Jesus, Pai, eu coloco a vida da Neia, a vida do Edmilson diante de Ti, Senhor. Também destrói, Deus, toda a iniquidade, Pai. Tudo que atrapalha, Pai, o Senhor derramar as Tuas bênçãos de todas as áreas na vida deles, Pai. De todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz que eles venham sondar da onde que eles veio, Pai. Em nome de Jesus, e que não vai passar para os filhos, não vai passar para os netos, que o Senhor vai entrar, Deus, com a providência, Pai, e vai destruir, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esse casal são um casal de ganhadores de almas, Pai, e Deus, de repente Satanás acha brecha e vem retalhar, mas não vai mais, em nome de Jesus, Pai, que eles vão ser espertos, Pai, que eles vão vigiar, Senhor, e vão ganhar muitas almas para Ti, Senhor, vão levar pessoas para Ti, Senhor, em nome de Jesus, que essa sede, ela fome por vidas, não vai cessar, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, toda confusão na casa, Pai, toda confusão nos lar, não vai passar para os filhos, em nome de Jesus, maldição quebrada, iniquidade para o inferno, em nome de Jesus, Senhor, posiciona a Tua filha, Pai, posiciona como guerreira, que ela vai sondar da onde ela veio, Pai. Ela vai sondar, Espírito Santo. Ela vai sondar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu coloco a Tua filha diante de Ti, Senhor. Quebra, Deus, toda a iniquidade, todo desânimo, Pai. Que ela seja forte, corajosa. Que ela não mede esforço, Pai, para trabalhar para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Ela é uma ganhadora nata, Deus, para Ti, Senhor. Deus, às vezes, tem amortecido isso. As lutas, o trabalho tem amortecido. Levanta essa vida, Pai. Tira o espírito de Marta, Pai. Coloca o espírito de Maria. A Maria fica sedenta, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Quebra toda maldição, iniquidade, Pai. Destrói, dissipa. Em nome de Jesus, que nada que vem do mal vai prosperar sobre o Teu filho. Nada, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sobre a vida da Tua filha, Pai. Destrói, dissipa toda a natureza humana, Pai. Tudo aquilo que possa atrapalhar ela te servir, Pai. Toda a iniquidade, Pai, destrói, destrói. Que grande preparado que o Senhor tem com a Tua filha, Pai. Grande preparado que o Senhor tem com ela, Senhor. Grande preparado que o Senhor tem com ela, e não é pouco, Deus. Que essa valentia dela, Senhor, seja para saquear o inferno, Deus. Que ela seja uma ganhadora nata para Ti. Ela vai dizer, Senhor, eu não consigo falar com ninguém, mas é eu, filha, que vou te capacitar. Só abre a tua boca, é eu te preparando. Haderai, show, deco. E nada vai passar para o teu filho, filho. Nada, nada, porque você tem clamado isso. Senhor, não passa a minha natureza para o meu filho. E não vai, porque vai morrer aí. Porque você vai ser corajosa, valente, e não vai viver na orfandade nem na rejeição. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, tira a Tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Quebra, Deus, toda a iniquidade, Pai. Em nome de Jesus, que nenhuma maldição venha sobre a vida do Teu filho, Pai. Faça que o Teu filho sonda de onde ele veio, Pai. Faça que o Teu filho sonda, Pai. Sonda, Pai. Faça que ele venha sondar e venha ponhar o capeta debaixo dos pés, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E dê sabedoria sobre essa palavra, Pai. Que venha, Senhor, a sabedoria do céu, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Também coloca o Teu filho, Pai. Que o Senhor venha destruir, Deus, toda a iniquidade, Pai. Todo, Pai, que possa impedir dele voar mais alto, Pai. Dele viver aquilo mais que o Senhor tem para a vida dele, Pai. Em nome de Jesus, que nenhuma maldição da família dele venha sobre ele, sobre a casa dele, Pai. Em nome de Jesus, 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 Pai. Coloca a vida do Lu também, Pai. Que o Senhor quebra, destrói toda a iniquidade, Pai, que contra a casa dele não vai prosperar nada, nenhuma iniquidade, nenhuma maldição, Pai, em nome de Jesus. Coloca a vida do Bax diante de Ti, Senhor, que eles venham sondar, Senhor, da onde eles veio, que nenhuma iniquidade, nenhuma maldição venha sobre ele. Coloca a vida do Dani, Deus, diante de Ti, Senhor, que o Dani venha sondar da onde que ele veio, Senhor, e que nenhuma maldição venha sobre a vida dele, Pai, não vai prosperar, em nome de Jesus, Pai, que nesta noite, Senhor, o Senhor nos levou, Pai,
Decaia show, para nós sondarmos, Pai, da onde nós veio, Pai. Não deixa que nós entramos no caminho, Pai, das maldições, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite, Pai, eu entrego esse momento a Ti. Eu também coloco a minha, Deus, iniquidade diante de Ti. Livra-me de toda iniquidade, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, da vida dos meus filhos, Pai. Destrói, dissipa, Pai, toda a obra das trevas, Pai. Livra, Pai, todas as iniquidades do povo dessa igreja, Pai. A iniquidade do ministério Restauração da Noiva. Eu não sei qual é a iniquidade, mas perdoa, dissipa, destrói tudo que vai impedir, tudo que falaram mal, Pai, tudo que tentaram defamar esse lugar, Pai. Veio uma iniquidade, Pai, gerou algo, Pai. Então destrói, dissipa, Pai, no mundo espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai. E nós como igreja, Pai, nós pedimos, Pai. Ora, amado, vem, Senhor Jesus. Venha sobre o nosso coração. Venha sobre as nossas vidas, Senhor. E aqui, Pai, eu entrego essa noite diante de Ti, Senhor. Te louvo e Te agradeço, porque o Senhor é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que revela o oculto e o escondido. O Senhor não deixa escarnecer nada, Pai. O Senhor não deixa, Pai, nada escondido, Pai. E que a partir de hoje, Pai, nós viemos sondar, Pai, da onde nós viemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que nós vamos trabalhar com todas as nossas forças para onde nós iremos, Pai. Que nós queremos ir para o céu, Pai. Nós queremos ir para o céu, Pai. Deus não deixa a nossa natureza humana atrapalhar nós ir para o céu. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Destrói, Pai. Destrói mesmo. Daquilo, Pai, que não foi falado, Pai. Se algum profeta aqui teve alguma revelação, está na liberdade para falar, em nome de Jesus, Pai. Pastor Dori, em nome de Jesus. Pastor Edmar, alguém teve alguma revelação? Pode levantar, gente. Em nome de Jesus. Sonda, gente. Sonda, porque eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vejo uma pequena nuvem começando na tua vida, viu, Jaque? Então, não deixa a nossa natureza acabar com a gente. Amém? Deus fez algo grande na tua vida. Te atirou do labraçal de mão de Satanás. Amém? Grandes coisas o Senhor está fazendo, por isso nós estamos alegres. Vocês novos, quiserem entrar no grupo de estudo, o Raque, você pega Você tem um caderno aí? Ela vai pegar o número de vocês, o telefone, a gente vai incluir vocês no grupo de estudo. Todo dia cedo, o Ministério Restauração da Noiva tem um grupo de estudo maravilhoso. E era bom vocês entrar, para vocês ir ouvindo, se alimentando mais da presença de Deus, que é um gatilho para o nosso dia. Eu falo sempre, eu ouço ouvindo, tomando café e meu marido cedo. É um gatilho para nós viver o dia. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Alguém tem alguma coisa para falar? Amém? Não? Que Deus abençoe, tá bom? Amo vocês, tá, gente?